Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para tratar um assunto, para conversar, debater um assunto importantíssimo, que é algo que acomete a maioria dos seres humanos, a maioria dos seres humanos, mais as mulheres, mas os homens também passam por isso, que é a dependência emocional. É algo tão sério que acaba bloqueando a vida do ser humano, bloqueia várias áreas da vida. Esse problema é considerado um ladrão, ladrão de energia, ladrão de liberdade, ladrão de identidade. A pessoa fica sem identidade, porque ela está sempre ali voltada para o outro, né? Essa dependência gigante do amor do outro, da presença do outro, e é algo patológico. Chega a ser uma doença. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? E aí, para começar, eu quero que vocês deem uma olhada nessa imagem aqui. O que vocês veem nessa imagem? Analisa bem, olha com calma. Algumas pessoas vão olhar e vão ver logo de cara algo diferente. Algo além do muro. Outras vão demorar um pouquinho, outras ainda nem vão conseguir ver. Mas eu te garanto que tem algo além desse muro. Olha bem. Se você conseguiu ver logo de cara, parabéns. Seu cérebro está afiado, enxergando, analisando os pontos de vista, né, enxergando as coisas. Se você ainda não conseguiu ver, não tem problema. A maioria não consegue. Demora. Até o cérebro assimilar essa imagem, enxergar algo diferente aí. Mas se você for insistindo, o seu cérebro vai começar a assimilar essa imagem. Ele vai acostumar com essa imagem, vai começar a ver detalhes e vai enxergar um algo além. Pois é, gente, é complicado, né? Às vezes a gente consegue ver, às vezes não. Tem gente que insiste, não consegue, demora, tem gente que demora até dias, vai olhando aí a imagem para poder captar o que tem aí. E aí o que acontece? Será que não é a mesma coisa nos relacionamentos? O cérebro da gente, de repente, ele enxerga algo superficial. Ele não vai além. Ele não vai a fundo. Então eu digo uma coisa pra você, a questão da dependência emocional tem tudo a ver com isso. Porque você tá enxergando só o que te convém. Você tá enxergando só os fatos ali que todo mundo enxerga, algo que tá ali destacado, mas o além, o mais profundo, será que você tá enxergando? Ainda entra a questão, será que você quer enxergar? Porque às vezes a pessoa sabe que tem, mas não quer enxergar. Mesma coisa da imagem. Muita gente aí tá olhando, tá vendo só o muro e tá falando, ai, o que tem aqui? Ai, não quero nem saber. O que vai, isso daí vai mudar minha vida? Não me interessa. Então, quer dizer, ela sabe que tem algo lá, que muita gente enxerga. Mas ela não quer enxergar e pra ela tá tudo bem. Mesma coisa pode acontecer num relacionamento, numa dependência emocional. Você sabe que tem algo mais, mas você não quer enxergar. E ainda pior, tem aquelas pessoas que enxergam, mas ignoram. Ah, tá, eu tô vendo que tem isso. Ah, daí. Ou seja, tem quem sabe que tem algo, mas não quer ver. Tem quem enxergue algo mais, mas também não tá nem aí. Também é indiferente para ela. Também os que querem enxergar, mas não estão conseguindo, às vezes precisa de uma luz, de uma orientação, né? É a mesma coisa com essa imagem, com essa ilusão de ótica. É assim que o cérebro da gente funciona. Então eu te digo, nos relacionamentos afetivos onde há dependência emocional, você pode ter certeza que tem algo que você não está enxergando, ou que você não quer enxergar, ou que você está enxergando, mas também está ignorando. São muitas coisas que afetam a sua vida não só nessa questão emocional de relacionamento, porque cria um transtorno tão grande que você não vive um bom relacionamento. Afeta a sua vida financeira, sua vida familiar, sua vida pessoal, o seu mental, o seu emocional, o seu energético e até o seu espiritual. Porque você se afasta das coisas divinas, das coisas espirituais. Porque o objeto da sua atenção é aquela pessoa, só e mais nada. Né? Eu listei algumas coisas aqui, eu até anotei para não esquecer, que para você colocar bem aí na sua cabecinha. Quais os prejuízos você tem, que são aquelas coisas que você não quer enxergar? Quais são esses prejuízos
que afetam tanto a sua vida, que te prejudicam e por isso te causam essa sensação de tristeza, esse algo que te corrói, que te faz mal, que prejudica a sua vida, que você não está feliz, mas você não larga o osso. Mas você está extremamente prejudicada dentro dessa situação. Perda de identidade. Você passa a não ter sua identidade própria. Você passa a não existir. Você existe em função daquela outra pessoa. Você existe só para agradar, só para poder estar junto, para fazer as coisas com aquela pessoa. Aquela pessoa é tudo na sua vida. Então, o seu eu, a sua identidade, você acaba perdendo. Você se perde pelo meio do caminho. Você fica abandonada, porque o seu alvo ali é aquela outra pessoa. A perda não só da identidade, mas a perda da sua liberdade. Você está aprisionada naquele relacionamento, naquele sentimento, naquela coisa ruim. Você não vive outras coisas, né? O seu mundinho se limitou a uma coisinha muito pequena. Não é amor. Se fosse amor, é uma coisa grande, mas não é amor. É um apego exagerado, uma doença. Então você está limitado, você perdeu a sua liberdade. Você perdeu a sua identidade. Você perdeu a sua energia. Você não tem energia mais de vida para buscar, para fazer, para ser feliz. Baixa autoestima. Aqui no canal eu tenho alguns vídeos falando sobre baixa autoestima. No grupo de WhatsApp, nós fizemos uma jornada de autoestima, uma semana inteira, esclarecendo a autoestima, baixa autoestima, passando exercícios. Foi no grupo de WhatsApp. Muita gente participou, muita gente gostou e fez uso daqueles exercícios, daquelas informações. Outras fizeram igual a imagem do muro, né? Sabia que tinha algo ali para ser explorado, para poder melhorar a vida, mas não quis saber, não quis olhar a fundo, fazer o exercício de enxergar o que tinha ali além para poder melhorar. Então, nessa jornada, foi muito importante, porque a autoestima está diretamente ligada a essa dependência emocional. No meu Instagram, na área lá de destaques, tem uma bolinha lá que tá jornada de autoestima. Aí tem bastante informação ali, bastante posts do que foi colocado nessa jornada. Lógico que não é a jornada completa, mas tem bastante coisa ali que dá para você olhar e analisar e ver essa questão da baixa autoestima. Porque se você depende de alguém para ser feliz, para te completar, se você tá dependente emocional, você se largou. Se você se largou, você tem baixa autoestima. Você não se ama. Você coloca outra pessoa em primeiro lugar. Então vale a pena ir lá no Instagram e dar uma olhada, tá? O Instagram tá aqui embaixo. Aí dá uma olhada lá na área de destaques, tá bom? Uma ansiedade que vira uma patologia crônica. Porque você tá sempre ali. Você acorda pensando naquela pessoa, você vai dormir pensando naquela pessoa, você quer saber durante o dia o que ela tá fazendo, você tá desconfiada, o que ela pode estar fazendo. Quando ela fala as coisas, você fica na dúvida, você tá sempre naquela ansiedade, naquele desespero, o seu corpo não relaxa, a sua alma não tem paz, tá? Quem tem dependência emocional, a alma não tem paz, não tem sossego. Um medo que paralisa, um medo de ficar sozinha, um medo de não ter aquela pessoa, um medo de perder, um medo de que se aquela pessoa for embora, o que vai ser de você? Como que você vai viver sozinha? Eu, particularmente, já usei essa frase e eu não nasci para ser sozinha, porque eu não sabia viver sem um relacionamento, sem ter alguém. Até que a vida ensinou. E olha, eu te falo que é libertador. É libertador. É pleno, é maravilhoso. Não que, não, jamais eu vou precisar de alguém. Não é isso. Não é questão de precisar. É questão de ter afinidades e conviver ali, tá com aquela pessoa, complementando. E não trazendo para mim algo que tá me faltando. Tá faltando nada. O que vier é lucro. Entendeu? É isso que as pessoas não entendem. Então é jogar toda a sua vida, toda a sua necessidade, toda a sua evolução nas mãos de outro ser humano. Eu só tô bem se eu tiver com alguém. Eu tô bem se eu tiver com aquela pessoa. Eu vou ficar melhor quando eu tiver alguém. Melhor fica, mas o importante é que você esteja já plena. Porque esse melhor vai exceder, vai além, vai, nossa, é muito maravilhoso, tá? Um buraco no peito, um buraco na alma, esse buraco corrói, esse buraco machuca. Você sabe que a área do cérebro da gente que é ativada quando a gente tem um machucado, quando a gente tem uma dor física e aquela área tá lá ativa, é a mesma área quando a gente sofre de amor. Então a dor da rejeição, a dor do amor, da perda ou desse controle, dessa dependência emocional, é a mesma dor
da dor física. É diferente no sentido assim, porque físico é uma dor, mas essa dor da alma, da rejeição, da perda, é a mesma intensidade. É uma dor que é uma dor que ativa a mesma área do cérebro. Então não tem distinção para o cérebro se você está sofrendo de uma dor física ou uma dor do coração, uma dor emocional. E esse buraco, a gente já nasce com esse buraco. Se você olhar aqui no canal, tem um vídeo falando só desse buraco existencial. A gente já veio com esse buraco pra gente preencher. A gente preenche, tem a maneira correta de preencher. Não é qualquer coisa que preenche. E não é um relacionamento afetivo que vai preencher esse buraco. Então a gente já vem com esse buraco. A gente já vem com esse desafio de tentar superar, lidar com ele, aprender como preencher. Você ainda vai arrumar uma dependência emocional para esse buraco ficar mais profundo, mais escuro, mais doloroso. Você imagina o tamanho do sofrimento. É um sofrimento emocional muito grande, infelizmente. Bloqueia o seu crescimento pessoal. Você fica bloqueada em atingir novos patamares para sua vida, de conhecer coisas novas, de aprender, de evoluir, de experienciar novas situações, né? Coisas maravilhosas que você pode coisas maravilhosas que você pode estar perdendo por estar presa naquela situação, naquela dependência emocional. E perda de conexão espiritual. Nós somos físicos, nós somos seres de carne e osso, nós precisamos comer, nós precisamos, sim, de viver essa experiência humana, de ter um relacionamento, mas a gente é espiritual. Cadê a sua espiritualidade nessa hora? Você nem pensa. A última pessoa que você pensa no momento é em Deus. E quando você pede desesperadamente, que você chora desesperadamente para Deus, pedindo para você se livrar dessa situação, dessa dor que te corrói, você não tem fé. Você não se apega realmente com Deus. Você quer, você pede, mas a sua conexão espiritual tá fraca. Por quê? O seu ídolo nesse momento é aquela pessoa, é aquele relacionamento, é aquilo que te dá prazer, que te dá sensação boa. Quando aquela pessoa tá tudo bem entre você e aquela pessoa, você se coloca lá no alto, sua alma se eleva. Então não é a espiritualidade que te faz sentir essas coisas maravilhosas, divinas. É aquela pessoa. Então você não tem aquela pessoa, Deus parece que não vai te suprir. Por mais que você peça. Então você está desconectada do que é espiritual, do que realmente é Deus na sua vida, né? Então, gente, isso é a dependência emocional e algo que eu vou te falar agora. É difícil sair sozinha dessa situação. Precisa, sim, de uma ajuda profissional. Porque por mais que você fale com amigos, com parentes, você, né, busque essa ajuda, as pessoas não têm esse discernimento para te ajudar profissionalmente, utilizando os recursos do seu cérebro, da sua mente, né, para te ajudar a você cair em si e começar a fazer o que realmente é preciso. E se realmente você quer, que entra depois a questão também daquela figura lá, né, da ilusão de ótica. Você quer enxergar? Será que você quer enxergar o que tem além? Ou para você tá bom aquela estampa, aquela imagem, é isso, pronto, deixa assim. Só que só você sabe o sofrimento que você carrega, os momentos de crise que você tem, que você entra no auge do desespero, da angústia, os prejuízos que você está tendo com sua família, com seus filhos, até financeiramente, profissionalmente, te impedindo de decolar, de crescer, de ser feliz. Então só você sabe o que você passa. Agora a pergunta é, você quer realmente sair disso? Ou o momento de estar, aquele pinguinho, aquela migalha que você tem da outra pessoa já completa você, já tá bom, já supera todas as outras dores que você passa. Porque durante o dia, são horas e horas de sofrimento para você ter uns minutinhos, 1 hora, 2 horas, de prazer, de felicidade, de plenitude com essa pessoa. Acabou, você volta pro seu sofrimento. Porque na sua cabeça você vai perder, ou vai trair, ou sei lá, é 1001 coisa que passa na cabeça de uma pessoa que é dependente emocional. E isso eu não falo só de relacionamento amoroso, não. Às vezes a pessoa tem uma dependência emocional com um amigo, com uma amiga, com a própria mãe, né? Aquela dependência da mãe, ou de um filho, né? Uma mãe, quando chega a uma certa idade ali, descarrega toda a sua vida naquele filho. É a mesma coisa. O mesmo princípio, o mesmo processo. Você quer enxergar o que está além? Você quer melhorar de verdade? Ou você quer continuar nessa vida? E o tempo passa, e passa rápido, viu?
Então, para você melhorar, você precisa de uma ajuda profissional. É isso que eu tenho para falar. Não vou fazer essa jornada como eu fiz com a autoestima, a jornada da dependência emocional, porque de uma maneira resumida eu coloquei tudo aqui. Todos os seus prejuízos. Lancei a pergunta: você quer realmente? Você tem que analisar isso com a sua alma, no seu coração, na sua mente aí, ver. Você realmente quer? Quando a gente quer, a gente dá um jeito. Ah, porque terapia para mim é difícil. Porque eu não tenho condições. Não tem condições de fazer uma terapia particular? Faz em grupo. Tem terapias de grupo que sai muito mais barato e até bom porque você vai dividir o seu sofrimento aí, a sua história com outras pessoas e você vai ouvir outras histórias. Então sai muito mais em conta e é de grande ajuda. Eu sei, eu poderia falar para você, procura, né, ajuda gratuita aí do SUS, mas a fila é enorme, é complicado de achar. Mas você pode ir buscando, né, fazer uma busca aí onde que você pode estar fazendo a sua terapia. Se não for individual, faz em grupo, mas faça uma terapia, porque isso é caso de terapia. Não necessariamente no começo de remédio, só se for um grau muito alto, aí tem que ir num psiquiatra para tomar remédio, tá? O psiquiatra simplesmente vai te ajudar a tomar um remedinho aí, porque ele vai te prescrever para ansiedade, para depressão, isso vai te ajudar bastante. Mas a princípio, uma terapia trazendo para você luz, sabe, jogando luz nesse problema todo que está esse emaranhado na sua vida, e aí a terapia começa a jogar luz, você começa a enxergar, você começa a trabalhar essa ilusão de ótica e ver o que está ali além, vai ser bem, bem importante para o seu processo de superação. Você tem que superar isso. Não dá mais para ficar nessa situação. Você está perdendo muita coisa, você está tendo muito prejuízo. Só que você não está tendo nem noção do prejuízo que você está tendo. Você precisa enxergar. Assim como na imagem, se você focar, se você ainda não enxergou o que tem ali naquela imagem, você vai focando, focando. Uma hora o seu cérebro vai, ó. E aí quando você enxergar, você fala, caramba, e depois você não consegue enxergar como era antes. Quando você olhar para aquela situação, para aquela imagem, você vai estar sempre vendo o além. Falar, ó, coisa que eu não estava vendo antes, agora eu estou enxergando. E não some, fica ali. Eu vou colocar aqui na descrição o que tem além dessa imagem. Mas eu recomendo você a não olhar. Se você ainda não enxergou o que tem ali além, vai forçando o seu cérebro. Porque quando você enxergar, você fala, eu sou capaz de ver além. O meu cérebro é capaz de analisar, de refletir, de buscar o que eu estou precisando. De trazer para mim aquilo que eu preciso enxergar. Vai ser a mesma coisa com aquela imagem, vai ser na sua vida, nessa questão da dependência emocional. Tá bom? Bom, gente, é isso. Que vocês se cuidem muito, que vocês queiram enxergar. E quando enxergar, queiram fazer a diferença na vida de vocês. Não fique só, tá bom, eu vi, deixa lá. Porque quem arca com as consequências desse sofrimento é você e outras pessoas que te rodeiam, né? Com pessoas da sua família, seus filhos. Vale a pena mudar. E dá uma olhada no canal aqui, o vídeo sobre o vazio existencial. E tem outros vídeos também, tem um vídeo de autoestima. Vale a pena você ir buscar informações para você fazer a diferença na sua vida. Um grande beijo no coração, fica com Deus e até a próxima.